Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui é a Andréia do Ateliê Dons de Deus Artes em Crochê e eu vim trazer para vocês aqui um passo a passo de faixinha de cabelo. Essa faixinha aqui, pessoal, eu confeccionei no fio Anne, tá? O tex dele é 295, ele é um fio 100% algodão, tá? Eu utilizei também a agulha 1,75, tá, pessoal? É a agulhinha aqui 1,75, tá? Vou utilizar aqui uma tesourinha para arremate e também uma agulhinha, tá? Que a gente usa geralmente para fazer bordados, né? Eu vou utilizar para fazer o arremate do fio na finalização da peça. Eu também vou estar utilizando aqui a fita métrica, né? Pra gente tá medindo aqui a faixinha. E também vou utilizar a agulha, né, a cola pano, né, para fazer os arremates também dos fios, tá? A finalização. Como vai ser uma peça que de vez em quando você vai estar lavando, né, que é um acessório, mas como ele é um tecido, né, não deixa de ser um tecido porque ele é feito no fio 100% algodão, então de vez em quando a gente precisa estar lavando também, né, pessoal? Então, eu vou utilizar aqui a cola pano, tá? Que é uma cola mais resistente, né? Essa aqui é uma cola pano da Círculo. E aí, ela resiste mais a lavagem, né, pessoal? Então, eu vou passar aqui a medida pra vocês, tá? Como vai ficar a nossa pecinha. Ela vai ficar dessa ponta aqui, antes do cordão, tá? Antes do início do cordão, ela vai ficar em torno de 40 centímetros, tá, pessoal? Em torno de 40 centímetros e ela vai ficar com uma largura aqui de 6 centímetros, tá, pessoal? Então, essa faixinha, eu vou fazer aqui também o cordão, né? Essa faixinha aqui, o cordão dela, ela vai ficar com uma média de 25 centímetros, tá, pessoal? Vai ficar em torno aí de 25 centímetros, tá? O comprimento aqui da cordinha pra gente fazer a amarração, né, na cabeça. Então, pessoal, eu vou começar a aula com vocês. Aqui ficaram as minhas faixinhas. Então, pessoal, para fazer essa faixinha, eu vou estar utilizando aqui a cor lilás, tá? Ele é um tomzinho de lilás. Aqui, o número dele é o 6399, tá? E ele é o fiozinho Anne, tá, pessoal? 100% algodão. Então, eu vou estar utilizando a agulha 1,75, mas você também pode utilizar aqui, né, a agulha 2, né, 2,5, conforme você quiser, né? Se quiser um pouquinho mais frouxinho os pontos, né, um pouco mais maleável, enfim, você pode estar utilizando aqui uma agulhinha maior. Aí fica a seu critério. Essa medida que eu passei para vocês foi a medida com a agulha de 1,75, tá? Aí, claro, tensão de ponto, né? A agulha vai aí alterar o valor final, né, das medidas da peça. Essa aqui, digamos que seria o tamanho mínimo, né? Pode variar em 1 centímetro, 2 centímetros, vai depender do seu ponto e também da agulha que você vai estar trabalhando. Tá certo, pessoal? Então, pessoal, vou estar aqui fazendo a iniciação do trabalho. Eu vou fazer 17 correntinhas. Aqui eu dei uma giradinha no fio. Vou pegar o fio que vem do novelo e vou passar dentro da laçadinha. Aqui eu fiz um nozinho, né? Então, agora nós vamos fazer 17 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E aqui, pessoal, eu vou fazer mais 3 correntinhas para subir. E eu vou voltar aqui, ó, nessa 16ª correntinha para fazer um ponto alto. Então, 1, 2, 3. Aí, eu vou contar, então, 1, 2, 3, 4, 5.
E vou voltar aqui para fazer um ponto alto. Então, aqui as 3 correntinhas iniciais vai ser o valor, né, a altura de um ponto alto. Então, pessoal, agora, para cada correntinha de base, nós vamos fazer um ponto alto, até chegar lá no finalzinho, na última correntinha. Então, o ponto alto a gente vai fazendo, pegando aqui na correntinha, até chegar lá no final. E assim a gente vai fazendo a nossa primeira carreira da nossa faixinha. Então, quando eu chegar lá no final, eu volto com vocês. Então, pessoal, aqui eu cheguei no final, tá? Eu fiquei com 17 pontos altos, tá? Aqui eu vou subir 3 correntes para virar o trabalho. Então, aqui eu vou fazer 1, 2, 3. Vou virar aqui o meu trabalho. E vou fazer mais uma correntinha, que vai ser uma corrente de espaço. Então, vão ser 4 correntinhas. Aqui, eu vou pular esse segundo ponto e eu vou no terceiro. Vou fazer aqui um ponto alto. Vou fazer uma corrente de separação, vou pular um ponto de base e vou no próximo um ponto alto. Vou fazer uma corrente de separação, vou pular o próximo ponto, vou no terceiro, um ponto alto. Mais uma corrente de separação e assim eu vou trabalhando em bloquinhos até o final. Então, pessoal, chegando aqui no finalzinho, tá? Na última, aqui eu fiz uma corrente, né? Pulei esse de base e vou lá no último pontinho. A terceira correntinha. E eu vou fazer, então, aqui um ponto alto. Então, pessoal, aqui eu vou subir mais 4 correntinhas. E vou em cima desse ponto alto aqui, ó. Fazer um ponto alto. Uma corrente. Nesse terceiro, vou fazer novamente um ponto alto. Uma corrente. E aqui eu vou fazer um ponto alto. Então, pessoal, agora a gente vai seguir esse desenho aqui, ó. Então, aqui nós temos 3 espaços e aqui nós vamos fazer, então, essa carreirinha aqui, esses 2 bloquinhos fechados. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto no intervalo. Um ponto alto sobre o ponto alto de base. No intervalo, um ponto alto. Em cima do próximo ponto alto, um ponto alto. E agora, nós vamos continuar fazendo os espaços. Então, aqui eu fiz uma correntinha, em cima do ponto alto, um ponto alto, uma corrente de separação, em cima do ponto alto, um ponto alto, mais uma corrente de separação. E aqui a gente tem que lembrar que aqui tem uma corrente de separação. Então, eu vou aqui na terceira correntinha e faço um ponto alto. Então, aqui a gente já tem o bloquinho do cantinho. Então, pessoal, para a gente continuar, então, agora a próxima carreirinha, né? Então, nós vamos subir aqui 4 pontos altos. Então, aqui, 1, 2, 3 e 4. Vamos virar o trabalho. Em cima desse ponto alto aqui, nós vamos fazer um ponto alto. Uma corrente de separação. No próximo, um ponto alto.
Então, aqui, ó, nós vamos ter 2 quadradinhos, né? E vamos fazer o bloquinho, depois 2 espaços e mais um bloquinho e mais 2 espaços no final. Então, aqui eu já fiz, né, os 2 espaços e agora eu vou fazer um bloquinho fechado aqui. Então, aqui eu fiz um ponto alto, no intervalo um ponto alto, em cima do ponto alto mais um ponto alto. Uma corrente de separação, aí eu vou pular um ponto de base e vou no terceiro. Vou fazer um ponto alto. Uma corrente de separação, vou pular um de base e vou fazer um ponto alto no próximo ponto. Ó, aqui eu já tenho 2 espaços, um fechado e 2 espaços. Agora eu vou fazer mais novamente um fechado. Agora eu vou fazer um ponto em cima do ponto alto. Vou fazer aqui uma corrente, no próximo ponto um ponto alto, uma corrente e lá no finalzinho, na terceira corrente, eu vou fazer novamente um ponto alto. Aqui o cantinho ele é meio dificilzinho, né, pessoal? Porque é uma linha mais fina, uma agulha mais fina, então o ponto fica mais fechadinho mesmo. Então, aqui, pessoal, a gente já tem o início, né, desse trabalho aqui. Então, agora eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntinhas e vou virar meu trabalho. Aqui, vou pular esse espaço e vou em cima do ponto alto e vou fazer mais um ponto alto, uma corrente, e no próximo ponto, um ponto alto. Vou fazer uma corrente, vou pular esse ponto de base e vou no terceiro fazer um ponto alto. Então, pessoal, nós vamos agora repetir essa primeira carreirinha aqui, ó, para fechar esse bloquinho. Tá certo? Então, aqui 3 espaços e agora eu vou fazer um espaço fechado. Então, aqui, aliás, 2 espaços fechados, né, pessoal? Então, aqui eu vou colocar um ponto alto, em cima do ponto alto, um ponto alto, no intervalo, um ponto alto, em cima do ponto alto, um ponto alto. Então, pessoal, agora eu vou fazer uma corrente, uma correntinha de espaço, e vou colocar aqui, pular esse de base, e vou no próximo colocar um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto, um ponto alto, uma corrente, e lá no cantinho, na terceira correntinha, um ponto alto. Então, pessoal, aqui, ó, a gente já tem o motivo, né, já fechadinho. Então, agora, pessoal, nós vamos fazer os espaços, né, sem fazer nenhum bloquinho fechado. Então, agora eu vou subir 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, viro o meu trabalho e eu vou fazer aqui um ponto alto. Então, agora vai ser uma correntinha e um ponto alto em cima do ponto alto de cada base. Aqui também, um ponto alto, uma correntinha, vou pular esse ponto aqui da base e vou no terceiro fazer um ponto alto. Uma corrente, pulo esse ponto de base, vou no próximo e faço uma corrente. Uma corrente, vou no próximo, um ponto alto. Uma corrente de separação, no próximo, um ponto alto. Uma corrente de separação, aqui tem uma correntinha de intervalo, vou na terceira e faço um ponto alto aqui no canto. Então, aqui nós já voltamos, né, a essa primeira carreirinha aqui. Então, aqui, pessoal, é basicamente esse trabalho aqui que a gente vai fazer. Então, aqui eu vou fazer 11 carreirinhas vazadas, tá? Vou repetir esse desenho
Depois vou fazer mais 11 fechada e vou repetir novamente o desenho para daí então começar a fazer a finalização e o cordão também, né, pessoal? Depois a gente volta e vamos fazer na outra, na outra extremidade a finalização dela. Então, pessoal, agora nós vamos repetir. Aqui eu tenho uma carreira vazada, então agora nós vamos fazer mais 10 carreiras para repetir novamente esse mesmo motivo. Então, agora nós vamos seguir fazendo aqui 3 correntes, 1, 2, 3, para dar a altura do ponto alto, uma corrente para fazer a separação, vamos virar o trabalho, e em cima de cada ponto alto, um ponto alto separados por uma corrente. Uma correntinha, no próximo um ponto alto, uma corrente, no próximo um ponto alto, e nós vamos seguir assim, pessoal, até o final da carreira, perdão. Aqui uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Então, vamos fazendo assim e vamos repetir esse processo por mais 8 carreiras, né? 8, 9 carreiras. E eu volto com vocês, então, né? Pra gente fazer o outro bloquinho, né? Que, na verdade, é uma repetição. Mas nós sabemos que existem, né? Várias crocheteiras aí iniciantes, né? Então, a gente sempre tem que estar dando uma atençãozinha maior, né, pessoal? Então, aqui eu já tenho 1, 2 carreiras. Vou fazer mais 9, porque são um total de 11 carreiras vazadas, né? E depois eu volto com vocês pra gente fazer novamente esse bloquinho. Essa faixinha, pessoal, ela é um modelinho bem básico, bem simples, né? Até mesmo a iniciante vai conseguir fazer, né? E com certeza vai fazer bastante sucesso. Esse tamanho, ela dá para adulto também, tá, pessoal? Que também para mim também serve. Eu já experimentei, ficou ótima, né? Mas quem quiser fazer mais larguinha, né? Ou quem quiser fazer mais comprida, também pode ajustar, né? Aqui também, ó, né, pessoal? Para quem quiser também, não precisa ser essa quantidade. Eu fiz esse modelinho assim, por quê? Porque é um modelinho que ele se torna tu pode vender ali com preço acessível, né? Tu pode vender ali na casa de 20, 25 reais, porque ela é rápida, né? Ela é fácil de fazer e também ela é bem econômica, né, pessoal? Mesmo utilizando o Fiwane, né? Você com um novelo de Fiwane você faz milhares de faixinha de cabelo, né? Aqui também eu fiz de cor única, né? Você também pode brincar com as cores, né? Pode fazer em carreiras coloridas, né? Claro, dá um pouquinho mais de trabalho porque tem os arremates, né? Mas fica muito bonito também. Você também pode, aqui, né? Entre esse intervalo, pode diminuir esse intervalo aqui, pode fazer mais repetições, né? Ou pode, daí, então, variar também o desenho, né? Você também pode, através de um modelo, né, pessoal, de um tutorial, você pode criar a sua identidade também. Então, pessoal, eu vou continuar aqui fazendo as minhas carreiras, né? Até chegar a 11 carreiras, né? Aqui são 2, 4, 6, 8, 10, 11 carreirinhas. E daí a gente vai repetir todo o processo novamente aqui do bloquinho. Aí depois nós vamos fazer novamente 11 carreiras e novamente a repetição do bloco, fazendo um vazado, né? E aí os 17 pontos altos e depois então a gente começa a fazer a diminuição e já partimos para a alça. Então é uma pecinha assim bem rápido, bem fácil de fazer, né? Bem simples. Aqui também para o acabamento eu só fiz pontos baixos, né? Para fazer o acabamento. Aqui também dá para você fazer um biquinho miudinho de acabamento, pode fazer um pontinho picô. Aí você também pode utilizar aqui a sua criatividade. Tá certo, pessoal? Então, já eu volto pra gente continuar nessa produção linda. Então, pessoal, voltando aqui, tá? Aqui eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 11 carreiras, tá?
Então, agora eu vou subir aqui novamente 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou virar aqui o meu trabalho e nós vamos começar, então, a fazer esse modelinho aqui, tá? Então, aqui eu vou fazer os 3 espaços e vou fazer, então, 2 espaços aqui fechados e mais 3 espaços abertinhos, né? Então, aqui eu fiz 4 correntes para subir, lacei aqui minha linha, né, na agulha, e vou fazer um ponto alto em cima do ponto de base. Vou fazer uma corrente, vou no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto, um ponto alto. Então, aqui, pessoal, nós já estamos com os 3 espacinhos, né, os 3 bloquinhos vazados, e agora nós vamos fazer esses 2 blocos próximos fechadinhos. Então, aqui no intervalo eu vou colocar um ponto alto. Um ponto alto. No próximo pontinho de base, um ponto alto. No próximo intervalo, um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. Então, aqui, né, pessoal, a gente já ficou com 2 bloquinhos fechados. Aonde era a correntinha, nós fizemos, então, o ponto alto. Então, agora eu vou fazer uma corrente e vou no próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. Uma corrente, no próximo, um ponto alto. Uma corrente e no próximo, aqui no cantinho, né, pulando aqui uma correntinha de início, de separação, né, a gente vai fazer aqui na terceira corrente, então, um ponto alto. Vou subir aqui 4 correntinhas, 2, 4, vou virar o trabalho novamente e vou fazer, então, a segunda carreira aqui, né, desse bloquinho aqui. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto sobre o ponto alto da base, uma corrente de separação e um ponto alto no ponto alto da base. Aqui eu vou ficar com 2 espaços, né? Como está aqui. E eu vou fazer agora o próximo bloco fechadinho. Então, aqui eu vou colocar um ponto alto no intervalo e um ponto alto em cima do ponto alto. Uma corrente de separação, vou pular um ponto de base e vou no próximo fazer um ponto alto. Uma corrente de separação, pulo um ponto de base e vou no próximo fazer um ponto alto em cima do ponto alto de base. Então, pessoal, aqui nós ficamos com 2 espaços, né? Agora, eu vou fazer aqui mais um bloquinho fechado. Então, no espaço, eu vou colocar um ponto alto, em cima do ponto alto, um ponto alto. Então, aqui, ó, a gente já ficou com os 2 bloquinhos, né? Como aqui, nesse motivo aqui, a mesma coisa aqui a gente vai fazer. Então, agora, uma corrente de separação, em cima no ponto alto, um ponto alto. Uma corrente de separação, pula um pontinho daqui, que é do espaço, né? E a gente vai lá na terceira corrente, né? Fazer um ponto alto. Novamente, 4 pontos altos, 4 correntes, perdão. 1, 2, 3, 4. Vamos virar o trabalho novamente. E aí, então, nós vamos fazer essa repetição aqui de baixo, tá, pessoal? Para daí fechar, então, esse bloquinho aqui, tá bom? Então, vamos lá, fazendo aqui um ponto alto em cima do ponto alto. Uma corrente de separação, um ponto alto em cima do ponto alto. Uma corrente de separação,
e um ponto alto em cima do ponto alto. Então, agora, nós vamos repetir esses dois bloquinhos aqui, né? Fazendo eles fechadinho também. Então, aqui um ponto alto no intervalo, um ponto alto em cima do ponto alto de base, uma corrente de separação, perdão. Aqui a gente ainda tem que continuar. Então, aqui a gente está repetindo essa parte de baixo. Então, aqui um ponto alto no intervalo e um ponto alto em cima do ponto de base. Então, uma corrente de separação. No próximo, pulando um ponto de base, né? No próximo, a gente vai fazer um ponto alto. Uma corrente, um ponto em cima do ponto de base, uma corrente de separação, vamos pular uma corrente aqui de intervalo, e na terceira corrente aqui no cantinho a gente vai fazer um ponto alto. Então, aqui a gente já fechou mais um desenho. Tá certo, pessoal? Então, agora nós vamos repetir essas carreiras vazadas, 11 carreiras, para depois, então, repetir novamente esse mesmo bloquinho. Então, aqui eu vou subir 1, 2, 3, 4 correntes, pulando, né, a correntinha aqui de espaço, no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente de separação, no próximo ponto alto de base, um ponto alto. Uma corrente de separação, no próximo ponto de base, um ponto alto. Uma corrente de separação, vamos pular um ponto de base, no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, vamos pular um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Uma corrente de separação, e no próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente de separação, no próximo, um ponto alto. Uma corrente de separação, pulando aqui uma correntinha da separação, né, da carreira. Aqui na terceira correntinha, a gente vai fazer, então, o ponto alto no final da carreira. Então, pessoal, agora a gente vai repetir mais 10 carreiras, tá? Dessa vazada, até chegar lá em cima, né? E repetir novamente esse desenho aqui. Tá bom, pessoal? Então, eu vou fazer aqui 10 carreiras, tá? Que totaliza aqui 11 carreiras. E eu vou repetir novamente esse bloquinho lá na finalização, tá? Então, quando eu chegar aqui na última carreirinha, né? Na última carreirinha vazada, eu vou fazer, então, uma carreira vazada e eu vou fazer aqui os 17 pontos altos, um ponto em cima da correntinha e um ponto em cima de cada pontinho aqui de base, tá, pessoal? Então, quando eu chegar aqui nessa última carreira, eu volto com vocês, tá certo? Então, agora, nós estamos aqui, né? Então, agora nós vamos fazer essa carreira, nós fizemos essa carreira aqui, e agora vamos fazer mais 10 carreiras, vamos repetir esse mesmo trabalhado, né? Esse mesmo desenho. Depois a gente vai fazer essa repetição aqui, essa mesma repetição, e os 11 pontos altos, tá? E depois eu volto com vocês pra gente começar a fazer aqui, então, a diminuição e fazermos, então, a nossa tirinha aqui para fazer a amarração da faixa. Tá certo, pessoal? Então, vocês vão produzindo aí, eu vou produzindo aqui, e daqui a pouquinho eu volto com vocês. Então, pessoal, aqui eu fiz as carreiras que faltavam, né? Fiz aqui, né, os 2 bloquinhos aqui, né? Fiz mais esse bloquinho aqui, fiz os outros bloquinhos aqui, que são 11, né? De intervalo. E aí, eu fiz aqui também um bloquinho vazado, né? E daí, eu fiz os 17 pontos altos aqui em cima, né? Ponto em cima de ponto. E aí, agora, nós vamos começar a fazer essa diminuição aqui, tá, pessoal? Para daí, então, a gente já seguir e fazer a nossa alcinha. Então, aqui, eu vou subir
as 3 correntes. Vou virar o meu trabalho. E aí, pessoal, para começar já a fazer a primeira diminuição, eu vou pular esse pontinho de base e eu já vou no próximo ponto. Vou fazer uma laçada, vou pular aqui um ponto de base e eu vou no próximo. Uma laçada, vou pular um ponto de base e vou no próximo. Assim, a gente já vai tendo aqui a nossa primeira diminuição. Pulo um de base e vou no próximo. Pulo um de base e vou no próximo. Laço, pulo um ponto de base, vou no próximo e faço um ponto alto. Vamos colocar aqui. Pulo um de base e um ponto alto no próximo ponto. Faço uma laçada, pulo um ponto de base e vou no próximo. Aqui, pessoal, a gente vai fazendo sem correntinha, tá? E aqui eu vou pular um ponto de base, vou lá no finalzinho, né? Na terceira correntinha. E vou fazer um ponto alto. Então, aqui, ó, a gente já tem o nosso primeiro aumento. Então, pessoal, agora eu vou fazer aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3, e vou repetir esse mesmo processo. Vou virar o trabalho, vou pular o primeiro, um de base, né? Vou pular um e vou no terceiro. Um ponto alto, laçando o fio, pulando um de base e vou no próximo. Laço o fio, pulo um de base e vou no próximo. Laço o fio, pulo um de base e vou aqui no último pontinho da carreira. Então, já fizemos mais um aumento. Mais uma diminuição. Então, aqui eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas para subir. E vou fazer mais um aumento, mais uma diminuição, perdão. Vamos pular mais um de base e vamos no próximo. Uma laçada, vamos pular esse e vamos lá no finalzinho, no último ponto. Então, aqui, pessoal, nós ficamos com 3 pontos altos das diminuições. Então, agora, nós vamos fazer 3 pontos altos, um ponto para cada ponto, né, de base. E nós vamos fazer assim até o comprimento desejado. Eu vou trabalhar aqui, quando eu chegar a 25 centímetros, né? Daí a gente vai fazer o outro lado. Então, aqui, pessoal, a sequência vai ser ponto sobre ponto, até o tamanho desejado. Então, aqui, um ponto alto. No último ponto, um ponto alto. Na terceira correntinha, né? Aqui nós vamos subir 1, 2, 3, vamos virar o trabalho e vamos fazer novamente ponto sobre ponto. Aqui no último ponto, né? Então, pessoal, a gente vai fazendo essa sequência, tá? De 3 pontos altos até o tamanho, até o comprimento desejado. Essa minha aqui, ela ficou com 25 centímetros, tá, pessoal? Então, eu vou fazendo assim até chegar os 25 centímetros e depois eu volto pra gente trabalhar o outro lado, né? Que é esse ladinho aqui, pra gente finalizar a nossa faixinha. Então, já eu volto. Então, pessoal, aqui eu cheguei a 24 centímetros, tá? Então, aqui, ó, como eu finalizei aqui no finalzinho, né? Aqui eu fiz 2 pontos altos, né? Mais uma diminuição e fiquei aqui com um pontinho e fiz essa outra diminuição. Se você não quiser, não precisa. Você pode fazer ali a quantidade de centímetros que você quiser e pode finalizar somente com os 3 pontos altos. Eu
fiz assim, né, só para dar mais um detalhezinho. Então, aqui eu subi 3 correntinhas, né, depois dos 24 centímetros. E aí, eu fiz mais uma diminuição. Então, trabalhei no primeiro e trabalhei aqui no último ponto. E aí, ficamos com 2 pontos altos. Aí, aqui eu fiz mais 3 correntinhas, para ficar um ponto alto, né, digamos assim. E aí, aqui eu fiz mais uma correntinha para finalizar e eu corto aqui, né, o meu fio. Então, aqui eu finalizei, fiz aqui a finalização da cordinha, né? Então, agora eu vou trabalhar o outro lado aqui, né, da minha peça. Então, pessoal, aqui eu vou pegar o meu fio, né? Eu já fiz aqui, né, como vocês sabem que aqui foi o início, né? Inclusive tá aqui o fiozinho do início da carreira. Então, aqui foi feito já a vazada e já foi feito a carreira fechadinha, né? Então, agora nós vamos já fazer a parte das diminuições e finalizar com a nossa cordinha. Então, aqui eu vou fazer um nozinho, né? Se você não quiser fazer assim, já começar com o nozinho pronto, né, na carreira, você pode amarrar o fio, tá, pessoal? Só pegar o fio, passar aqui no primeiro pontinho, né, aqui em cima, e aí você faz ali um nozinho, né, do seu jeito, e aqui a gente já começa a trabalhar. Então, aqui eu vou puxar o meu fio, né? Ó, eu entrei aqui com um nozinho, né? Já vou puxar aqui o fio. Vou dar uma puxadinha para firmar. E aqui eu vou subir 3 correntes. 1, 2, 3. E aí, eu já vou fazer o seguinte. Aqui o primeiro ponto, vou pular o segundo e vou no terceiro. A mesma coisa que nós fizemos lá no outro lado. Então, vou dar aqui uma laçada. Vou pular um de base, né? E vou no próximo. Vou fazer a laçada, vou pular um de base e eu vou no próximo. Vou pular um de base e vou no próximo. Vou pular um de base e vou no próximo. Fazendo um ponto alto. Pulo esse, vou nesse, mais um ponto alto. E aí, aqui, ó, pessoal, o fiozinho ele já tá ficando embutido, né? Eu não coloquei esse outro aqui, mas depois a gente vai fazer a finalização com a agulhinha, né? Então, aqui eu vou pular mais um e vou no próximo. Vou pular esse aqui, que é o penúltimo, e vou lá no último. E aí, já ficamos com uma carreira de diminuição. Agora, eu vou subir 3 correntes. Vou virar o trabalho. Vou pular aqui um ponto de base e eu vou no próximo. Já para fazer a segunda carreira da nossa diminuição. Vou pular um de base e vou no próximo. Vou pular um de base e vou no próximo. Vou pular um de base e vou no último ponto da carreira. E aí, já ficamos com mais uma carreira de diminuição. Agora, eu vou subir novamente 3 pontos altos. Vou virar o trabalho. E eu vou pular um ponto de base, vou no próximo. Ó, aqui eu subi, né, as 3 correntes, pulei um de base, fui no próximo, pulei um de base e vou no último. Ficando assim com 3 pontos altos.
Agora, nós vamos trabalhar 3 pontos altos em cima de 3 pontos altos por 24 centímetros e depois, então, eu volto para fazer aquela finalização ali. Então, eu vou seguindo aqui, 3 correntes, vou virar a minha peça e vou fazer um ponto para cada pontinho de base, totalizando 3 pontos altos. Vou subir 3 correntes, vou virar o trabalho e vou fazer mais um ponto sobre cada ponto. Aqui na última correntinha. Vou pegar aqui no fiozinho. Então, pessoal, nós vamos fazendo carreira de ida e volta, né? De 3 pontos altos, até chegar aos 24 centímetros e depois eu venho finalizar totalizando os 25 centímetros finais aqui da nossa cordinha para amarração. Se você quiser fazer outro tipo de cordinha também, você fica à vontade. Então, pessoal, eu vou terminar aqui a minha cordinha e aí eu já volto com vocês para a gente fazer a finalização. Então, pessoal, voltando aqui, tá? Já fiz aqui as minhas 2 tirinhas, né? Agora, pessoal, nós vamos fazer um acabamento. Se você não quiser fazer, você pode deixar ela assim mesmo, tá? Não faz mal, tá? Fica mais rústico, né? Enfim. Como aqui, né, a gente faz carreira de vai e vem, né? Então, tem um pontinho ou outro que fica mais aberto, às vezes o outro fica mais curtinho, né? Enfim, a gente sabe que essas variações podem acontecer, né? Tem formas, sim, claro, da gente fazer, né, para ficar mais retinho possível e tal, como aqui, né? Enfim, mas nem sempre a gente consegue fazer bem retinho, né? E tá tudo bem, né, pessoal? Tá tudo certo. Então, pra gente fazer um acabamento, pra dar assim meio que uma nivelada, né, digamos assim, a gente pode fazer então aqui um biquinho de acabamento, né? Ou se você não quiser fazer nada, também você pode deixar assim, tá, pessoal? Porque conforme também a pessoa vai utilizando, né, vai esticando, né, para fazer a amarração, ela se ajeita também, tá, pessoal? Então, não faz tanto mal assim, deixar que, querendo ou não, também é o próprio ponto, né, que ele não vai ficar feio, digamos assim, né? Então, pessoal, eu vou estar fazendo aqui uma carreirinha, né, de ponto baixo, tanto desse lado quanto desse. E eu vou começar a trabalhar em pontos baixos, tá? Eu não vou trabalhar na alça, tá, pessoal? Eu vou começar a trabalhar dessa segunda diminuição pra frente, tá? Eu não vou trabalhar nesses 3 pontos altos da alça, tá? Isso aqui eu vou deixar livre até para ela ficar mais maleável, né? O crochê, ele geralmente, ele depende qual é a peça, né? Depende como aqui é uma faixa e querendo ou não vai ser esticada, ela vai dar uma leve cedida, digamos assim, né? Mas como ela é de amarração, então não tem problema, porque daí a pessoa vai ajustar justamente na amarração, tá? Então, eu vou começar aqui, ó, pessoal, aqui é o avessinho dela, tá? E aqui o direito dela, tá? Então, eu tô vendo aqui por esses pontos, tá, pessoal? E a gente consegue ver a diferença aqui do avesso para o direito, tá? E o que vai realmente dizer, tá do avesso, tá no direito, é justamente esse acabamento aqui, tá? Esse ladinho aqui é direito e esse ladinho aqui é o avesso, tá, pessoal? Que tem pessoas que têm dificuldade de definir, né? Qual é o direito e qual é o avesso. Quando a gente trabalha uma peça de carreira de ida e volta, não tem direito, não tem avesso, como né, essa daqui. Mas, como a gente vai fazer esse acabamento, então o que vai dar o direito e o avesso é justamente esse acabamento aqui, tá, pessoal? Então, vamos lá.
eu vou pegar o fiozinho, né? Vou fazer aqui um nozinho inicial, né? Para começar aqui a fazer a finalização. Então, eu vou vir aqui, ó. Aqui tá os 3 pontos altos da diminuição e eu vou vir aqui nessa carreira aqui. Então, eu vou vir bem aqui nesse ponto baixo, né? Nesse ponto alto, né? E aí, eu já vou fazer... Deixa eu trocar aqui o fio, peraí. Pronto. Então, eu já vou começar aqui a fazer um ponto baixo nesse ponto alto aqui, tá? Então, aqui eu já fiz o meu primeiro, fiz o meu segundo e fiz aqui o meu terceiro. Aí, eu vou pro outro ponto do lado e aí eu já vou fazer aqui, ó, um ponto baixo e outro ponto baixo. Eu vou aqui, ó, nesse outro ponto, vou fazer mais 3 pontos baixos. Então, cada intervalo desse, eu vou colocar 3 pontos baixos. 1, 2 e 3, tá? Vai ter em um intervalinho ou outro que vai ficar mais apertadinho aqui, ó. De repente, da altura, às vezes a tensão do ponto, às vezes a tensão da correntinha, né? Então, aonde eu ver que não vai, né, vai ficar muito apertado aqui as 3 correntinhas, eu boto só 2, os 3 pontos baixos, perdão. Então, aqui eu vou colocar 1, vou colocar 2, justamente para ele não ficar assim muito abaloado, né, pessoal? Então, aqui dentro eu vou colocar 1, 2, aí eu vou vendo, né, eu vou olhando assim, vou analisando, né? Onde der para mim colocar 2, eu coloco 2. Onde der para colocar o 3, eu coloco o 3, né? Então, aqui eu tenho 1, 2, eu vou colocar 3. Aqui também coloco mais 3. E aí, pessoal, o que que eu posso fazer, né? Eu posso ir fazendo, né, os 3 pontos baixos, né, em cada espaçozinho. Ou aonde eu achar que só cabe 2, eu coloco 2. E aí eu vou ajeitando, né? Vou vendo, né? Se tá ficando retinho, como é que tá ficando, para que eu também não fique com a peça deformada, né? Para que fique do meu agrado, né, pessoal? Então, aqui, ó, né? Teve lugar aqui que eu coloquei só 2 também, tá? Como aqui, ó, né? Enfim. Então, a gente vai vendo, né? A gente vai observando. E a gente vai fazendo, então, esse acabamentozinho aqui, tá? Então, eu vou fazendo assim, pessoal, até chegar lá no final, tá? Então, quando eu chegar aqui, ó, antes desses 3 pontos altos aqui, que é a terceira diminuição, terceira carreira de diminuição, eu vou parar aqui, ó, tá? Daí eu volto com vocês, então, tá certo, pessoal? Então, já já eu volto. Então, pessoal, eu cheguei agora aqui no finalzinho, tá? Fiz aqui os 3 pontos baixos, né, nos intervalos. E aí, eu finalizei aqui, né, na segunda carreira de aumento. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, né, pegando aqui assim no pezinho. Vou fazer uma correntinha e vou cortar aqui o meu fio. E depois eu arremato, né, passando o fio por dentro aqui de alguns pontinhos, né, colocando um pinguinho de cola e fazendo, então, assim, a finalização da peça. Então, aqui, ó, vocês podem ver aqui a diferença, né, com o acabamento e sem o acabamento, né. Então, ó, conforme a pessoa vai usar, ó, vai colocar no cabelo, né, ela fica esticadinha, ó, né. Então, se não quiser fazer, não tem problema, tá? Não é necessário, né? E outra coisa também, aqui você também pode fazer, ao invés de fazer 3 pontos baixos, né, nos intervalos, você também pode fazer dentro do intervalo aqui 2 pontos baixos e bem no pezinho, né, bem aqui no pezinho você pode fazer mais um ponto baixo. Então, 2 pontos baixos, um ponto baixo, 2 pontos baixos, pode fazer assim também, tá, pessoal? Então, fica a seu critério. Então, agora eu vou iniciar
o outro lado, né, para fazer o outro acabamento. E eu vou começar também, né, aqui eu fazendo um nozinho. E eu vou começar aqui, né, ó, lembrando que aqui é o avesso e aqui ficou o lado direito. Então, eu vou começar aqui na segunda carreira da diminuição. Então, agora eu vou fazer aqui um ponto baixo nesse intervalo, né? Vou pegar aqui. Nesse intervalinho aqui, ó, ponto baixo. Aqui um outro ponto baixo e um outro ponto baixo. Aí, no intervalo, mais um ponto baixo, outro ponto baixo e mais um ponto baixo. Então, eu vou fazendo assim, né? Aqui eu vou pegar nesse ponto alto aqui, né? 1, 2, ó, aqui eu fiz 2, 3. Aí, eu vou aqui no outro intervalo e faço mais 3. Aí, como eu falei lá no outro lado, né? Que tem local aqui que ele é mais curtinho, né? Ficou mais fechadinho, daí você pode fazer 2, né? E aí, você vai vendo, né? No seu ponto, né? Também pode ser feito assim, ó, né? Coloca aqui, depois 2 ali, né? 2 no intervalo e coloca um em cima aqui do ponto. A gente faz aqui, ó, 1, 2, e aqui a gente coloca 1, né? Então, ó, já dá outra diferença. Aqui ele fica meio assim, né? Como se fosse um formato de um biquinho, né? E aqui ele vai ficando retinho, então aí vai ficando aí pelo seu critério, né? Eu vou fazer da outra forma que eu já estava fazendo, né? Para não dar diferença. Mas no final das contas, né, pessoal, fica tudo muito parecido, muito similar, justamente por isso, né? Porque como é uma faixa, então essa faixa ela vai ser esticada. Então, conforme ela vai sendo esticada, ela vai ficando retinha, né? E aí, o bom de ser amarrada, porque conforme ela vai dando uma certa cedida, digamos assim, a pessoa vai ajustando na amarração. E aí, claro, também vai depender, né, da pessoa, né, do volume também do cabelo da pessoa. Essa faixa aqui, ela ficou com um tamanho razoável, pessoal, né? Não dá para dizer que ficou um tamanho padrão, porque tem várias medidas, né? Cada um faz uma medida. Mas o importante é você fazer uma medida que caiba, né? Que seja meio que um tamanho único, né? Digamos assim, para que dê tanto para, né? Para uso em criança, não criança menorzinha, né? Mas tipo 12, 14 anos, né? Mas também sirva lá, né, para uma pessoa que seja magrinha, seja miudinha, né? Essa aqui, para mim, deu excelente, né? Ficou muito bom. Então, pessoal, a gente vai fazendo esse trabalhado, tá? Então, aonde eu achar que eu devo colocar 2, eu só coloco 2, né? E aonde eu achar que tem que colocar 3, que é na grande maioria, eu coloco 3, né? Porque assim, ó, se colocar 2 em todos, né? Só botar 2, 2, 2, 2, ele vai acabar repuxando, né? Por quê? Porque é um quadrado, né? Então, se eu colocar só 2, né? Então, ele vai acabar repuxando. Então, assim, aonde ficou mais apertadinho, eu coloco 2, né? E nas demais aí, né? Conforme eu vou fazendo, eu vou colocando 3 pontos baixos. Então, agora, pessoal, eu vou fazer até ali o final, né? Até a finalização. E aí, eu já volto com vocês, né? Pra gente fazer daí, então, mostrar pra vocês ali como é que eu faço o arremate e finalizar a nossa aula, que praticamente já tá pronto, né, pessoal? Então, pessoal, voltando aqui, né, com as faixinhas.
Então, pessoal, aqui, ó, estão as 3 faixas, né? Aqui essa da videoaula, né, que eu acabei de terminar. Então, agora eu vou fazer a finalização fazendo os arremates, né? E eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Então, pessoal, eu peguei aqui uma agulhinha que é muito utilizada para fazer bordados, né? Se você não tiver, pode ser uma agulha de costura dessas maiores, né, que tem, ou até mesmo a própria agulha, né, pessoal? Você pode ir fazendo, né, passando por alguns fios, né? Ó, essa aqui ela tava aqui, então ela passou já aqui por dentro. Então, eu posso pegar aqui também a agulha, né? E passando aqui por dentro de alguns pontinhos. Então, assim, ó, a gente já passou por aqui. Daí, o que eu vou fazer, né? Eu vou pegar aqui a minha cola. Ver se ela não tá entupida, né? Porque às vezes dá uma entupidinha, mas faz parte, né? Vamos ver. Aí eu dou uma abridinha aqui, né? E aqui a gente tem que tomar um certo cuidado pra não sair muita cola, né? Ó, tá só uma sujadinha. E aí, aqui a gente já vai cortar o excesso. Então, agora eu vou fazendo com os outros fios, né? Aqui eu vou passando, vou voltar o fio aqui pra trás. Aí, vou passando aqui por dentro. Vou voltar ele lá atrás. E aí, vou passar aqui nos pontinhos. Aí, antes, né, de só dar uma ajeitadinha, venho aqui com a cola novamente. Uma sujadinha. E já vou cortar o excesso. Então, pessoal, eu vou fazendo os arremates, né? Vou passando por dentro de alguns pontos. Coloco ali um pinguinho de cola, né? Lembrando que aqui eu tô utilizando a agulha, a cola pano, né? Que ela é mais resistente à lavagem, né? Porque a faixa, ela é um acessório, né? Ela está, assim, em alta, né? Em 2026 também, né? Porque temos a rede piso, temos chapéuzinho também de crochê bucket, né? E a gente também pode utilizar, né? No ano todo, né, pessoal? Não necessariamente no verão. Então, ela é um acessório também, né? Então, você pode usar bastante, você pode lavar, né, também, né, que também de vez em quando é necessário, né, pessoal? Até porque às vezes você tá no mar, né, pega aquele salito, você também tá usando aí no dia a dia, assim como a gente lava o cabelo, a gente também pode lavar a faixa, né, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa videoaula. Espero que vocês produzam bastante, né? Lembrando, né, que aqui eu utilizei o fio Anne, tá? As medidas também estão no início aqui do vídeo, né, pessoal?
Outra coisa também é o preço que eu vou vender, tá? O meu precinho de venda, nesse modelinho aqui, tá? Que é um modelinho até básico, né? Um modelinho bem vazadinho, né? Eu vou vender ele a R$ 25, tá? Essa faixinha de cabelo. Então, eu vou vender ela a R$ 25 a unidade, tá? Nós estamos em janeiro, né, de 2026. Então, pra mim, eu acho que tá um preço excelente, tá, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado e até breve numa próxima videoaula, que não vai demorar muito, né, pessoal? Muitos dias aí já vai ter uma nova videoaula, inclusive de faixinha de cabelo também. Então, eu espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau!